Seja bem-vindo ao canal História da Verdade. Hoje, vamos falar sobre um dos eventos mais dramáticos da antiguidade, o Cerco de Jerusalém, em 70 d.C. Para entender essa história em profundidade, precisamos voltar alguns anos antes do cerco, quando as tensões entre os judeus e o Império Romano estavam no auge. Os romanos governavam a Judéia há quase um século, e o povo judeu já não suportava mais a dominação estrangeira. O ponto de ruptura aconteceu em 66 d.C., quando uma grande revolta eclodiu em Jerusalém, iniciando uma guerra de resistência contra Roma. Roma, conhecida por sua força militar, não poderia permitir que uma província se rebelasse impunemente. O imperador Nero enviou seu general mais confiável, Vespasiano, para sufocar a revolta. Vespasiano iniciou uma campanha brutal na Galileia, onde muitas cidades foram destruídas e seus habitantes, massacrados. Mas a rebelião não foi extinta, e Jerusalém tornou-se o principal reduto de resistência. Quando Vespasiano foi chamado de volta a Roma para se tornar imperador, seu filho, Tito, assumiu o comando das legiões romanas e foi encarregado de capturar Jerusalém. O cerco de Jerusalém começou em abril de 70 d.C. As legiões de Tito cercaram a cidade com uma força de aproximadamente 70.000 soldados. Dentro das muralhas, os judeus estavam divididos. Facções rivais lutavam pelo controle da cidade, o que enfraquecia a resistência. O suprimento de alimentos e água era escasso, e logo a fome começou a assolar a população. O cerco durou meses, e relatos históricos falam de cenas desesperadoras, mães comendo seus próprios filhos e cadáveres apodrecendo nas ruas. No final de julho, os romanos conseguiram abrir brechas nas muralhas e começaram a invadir a cidade. O ponto culminante foi a destruição do Templo de Jerusalém, o coração espiritual do povo judeu, um edifício de valor inestimável que havia sido reconstruído séculos antes por Herodes. As chamas consumiram o templo, e a maior parte da cidade foi destruída. Aqueles que não foram mortos no combate foram vendidos como escravos ou crucificados. Por trás dessa tragédia, havia uma mensagem política clara: Roma não tolerava revoltas. O cerco foi um símbolo de poder, um exemplo do que aconteceria com qualquer província que ousasse desafiar o domínio romano. Para os judeus, a destruição do templo foi mais do que uma derrota militar, foi uma catástrofe religiosa e cultural, um evento que marcou o início da diáspora judaica. A devastação de Jerusalém em 70 d.C. ecoa até hoje, sendo um marco fundamental na história do povo judeu e na formação do judaísmo rabínico. Por outro lado, Tito, o general responsável pelo cerco, foi celebrado em Roma. A famosa Arca de Tito, construída em sua homenagem, mostra cenas de soldados romanos carregando os tesouros do templo, incluindo a menorá. Esse triunfo, porém, carregava um preço humano inestimável. A história do cerco de Jerusalém é, portanto, uma lição sobre a brutalidade da guerra e as profundas consequências das divisões internas e externas. Se você gostou dessa narrativa e quer conhecer mais eventos marcantes da história com detalhes que você não encontra nos livros comuns, inscreva-se no canal História da Verdade. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima!